que esses líderes foram escolhidos para estar aqui, porque eles representam e trazem evidências de que pode ser feito diferentemente melhor, né? Então, trazendo um pouquinho dessa, de que tem uma visão, uma ação que abraça muito mais, que abraça essa questão da humanização, da espiritualidade pensada na base de valores. E aí, quando a gente olha o fórum como tudo, a gente tem conversado muito sobre isso. O Pedro ainda não conhece a Regina, mas deixa eu já apresentá-la, uma amiga, uma colega, parceira aqui na Estação Liderança, foi minha professora, é curadora do fórum, e a gente tem alguns projetos juntos, e a gente conversando, falou assim, esse fórum não seria possível, né, há 5, 10 anos atrás. Seria difícil a gente conseguir reunir e ter as pessoas falando, não que vocês não praticam isso há mais desse tempo, mas a gente hoje consegue ter isso como uma força importante de líderes que estão levando essas práticas. E aqui nós já passamos o painel com Samuel, com o Carlos Legal, com o Vanil, com o Éden, e com a Alessandra, com as Alessandras que a gente viu há pouco, e agora estamos aqui com vocês. Uma alegria. Eu vou comentar ali de como eu conheci vocês dois, e depois já traz essa questão. E a pergunta, Pedro e João, eu acho que o Pedro não deu tempo de ouvir, né? A pergunta é: felicidade é possível no mundo corporativo? Que é assim, tem a ver com a pergunta que a gente faz para abrir o painel, né? Então, deixa eu começar falando do Pedro, que foi quando... Eu não vou lembrar exatamente em termos de anos, tá, Pedro? Mas eu estava com a turma da GV, uma executiva de RH, minha aluna lá, falou assim, olha, vocês precisam conhecer o Pedro, né? Eu trabalho não está mais com vocês, mas trabalhava com vocês. O Pedro é um ser humano extraordinário, ele tem umas propostas interessantes ali para o meu trabalho, e a gente tem uma prática muito diferente. Eu falei assim, eu quero conhecer esse tal de Pedro, né? Adriana, como que eu faço? Ele é um cara super disponível, se eu convidar ele para vir aqui, ele vem. Eu falei, é verdade, vem. E aí eu convidei e o cara veio mesmo, né? E aí teve um papo muito legal ali com a turma, e aí entra uma questão, Pedro, que eu vejo, que é o líder que está à frente do seu tempo. Você tem uma trajetória construída, e o que você levou lá, eu conto, eu falo de vocês, né? Porque, na verdade, vocês são a referência que eu tenho de compartilhar essas experiências para o mundo, né? Então, quando eu olho no projeto, tanto da consultoria quanto das dinâmicas nos treinamentos, aulas e palestras, eu estou falando de vocês para o mundo, né? Então, eu estou falando de um palco ali de 500 mil de pessoas, né? Que já teve oportunidade, eu tive oportunidade para falar. Então, e aí acabei conhecendo, e aí daqui a pouco o Pedro entra e fala, e tinha um projeto específico lá, que eu sempre gosto de colocar, mas aí você pode se atentar, depois, se for o caso, até trago do projeto, que era o plano de desenvolvimento que você criava para os funcionários quando não iam mais estar na empresa, né? Eu lembro desse projeto lá. E o João, agora falando um pouco do João, o João eu conheci num programa de mentoria, no qual eu faço parte, e aí eu eu acompanhei algumas lives, algumas palestras do João Marcos, falei, esse cara é muito diferente. Ele traz uma abordagem que está conectado muito comigo, né? E aí eu, né, comecei a trocar uma ideia, de onde você está? Estou no México. Pô, no México? Estou no México. Aí a gente... E sempre disponível e com essa vontade de colaborar, de contribuir com as pessoas. E com a visão ímpar também de mundo, dessa questão da própria felicidade, da consciência. E hoje, né, a gente sempre troca ali, na semana, sempre está trocando algumas informações. E às vezes ele é até meu mentor também, né? A Regina já é na consultoria, já é minha mentora aqui, que eu troco muito com ela. Às vezes eu preciso
eu estou pensando em alguma coisa, eu troco com ele. Acho que esse é o ciclo de inteligência, porque o que a gente tem aqui no fórum é reflexo de uma inteligência coletiva. Esse é um ponto, né, importante para o nosso desenvolvimento aqui. Então, vamos lá. Alguém tem preferência para começar? Porque também isso a gente não combinou, tá? E o João está no México, o Pedro tá no Brasil, não sei se está em São Paulo, né, na cidade. E a gente pode ou começar, dependendo da agenda de vocês, está sendo ao vivo e a cores aqui, né? A gente pode ter 2 blocos, vamos com o Pedro ou com o João, depois vamos com... E aí a gente completa o painel. Porque acho que aí a realidade de vocês talvez faça a gente nesse momento e depois a gente pode buscar essa configuração. Alguma preferência para começarem? Posso começar. Então, bora lá. Então, bora lá. Pessoal, bom dia. Um prazer estar aqui com vocês, né? Realmente a conexão com a Adilson é um grande exemplo, né, de como a gente, como os valores nos unem, né? Então, eu estou aqui diretamente de Cancún, para falar de México, né? E aí eu começo também já essa conversa de felicidade, para quem, com quem, né? Algo que eu, para mim, estabeleci é que a felicidade não se delega, né? Primeira instância é essa, você não pode delegar o seu estado de ânimo ao outro. E isso é muito relevante, porque hoje, quando eu estava acordando, né, eu estou numa convenção aqui em Cancún, e eu sou carioca, amo praia e amo sol. Então, eu podia olhar para o paraíso, que não dá para mostrar para vocês aqui pelo vídeo, que está lá fora, e ficar me amargando, né? Puta, eu estou aqui a trabalho de calça comprida num lugar desse, quando tudo que eu gostaria, teoricamente, né, se eu quisesse ficar olhando o lago amargo das coisas, era estar na praia neste momento. Então, quando eu falo que as felicidades não se delegam, o que que eu fiz, né? O que que eu fiz esses 2 dias que eu já estou aqui pela manhã? Eu acordei às 6 horas da manhã, eu fui para a academia e fui para a praia. Era o horário que eu tinha disponível, né? Porque isso, para mim, ia me fazer feliz e não estar olhando lá para fora e me amargando, putz, o meu trabalho. Então, acho que é tudo uma questão da ponderação com que você se coloca em cada situação. A nossa responsabilidade sobre a nossa felicidade está na nossa mão. Então, eu começo aí com essa vivência que eu estava aqui. Todo dia que eu acordo, eu abro a cortina, ainda está escuro, mas quando clareia, eu falei, que oportunidade, né? Que o trabalho está me dando de estar aqui. Então, eu poderia olhar sempre pelo lado negativo, mas eu acredito que o nosso interesse de potencializar o positivo é o que deve realmente acontecer para que a gente se sinta feliz. Então, eu sou o João, conheci a Adilson no programa Mentoria Nós por Elas, um grande prazer. Eu estou no mundo corporativo há 30 anos, mais ou menos, né? Praticamente em 2 grandes companhias de tecnologia. Eu fiquei 18 anos na IBM, 11 anos na Oracle. E a Oracle foi a empresa que me trouxe, quer dizer, não sei se ela me trouxe, não, eu que me ofereci para mudar de país, né? Então, aí também é um outro ponto interessante, quando eu digo que a felicidade não se delega, está na nossa mão essa responsabilidade para que você faça e corra atrás dos seus interesses. Então, o que aconteceu comigo? Estava 4 anos na Oracle Brasil e um pouquinho incomodado, né? Um gestor com excelentes resultados e nada acontecia, tipo, o mundo estava meio parado. E aí, um belo dia, com esse meu interesse de correr atrás dos meus sonhos, dos meus desejos, eu fiz uma provocação numa mesa com a minha chefe naquele momento, de que eu queria ver qual seria o meu próximo passo, né? E aqui também falando um pouquinho de carreira, né? Se a gente não toma essa responsabilidade para nós e espera que o seu gestor te traga essas provocações, aí começa um pouco do sabor amargo da infelicidade. Ah, mas o meu gestor não te procura. E onde está escrito que você não pode procurá-lo, né? Então, tome a iniciativa de ir atrás dos seus sonhos. E aí, a gente estava no jantar e eu coloquei, qual é o meu próximo passo? E, nesse momento, a minha chefe era uma mexicana, com quem eu aprendi demais o que não fazer, né? Porque também a gente tira essas lições. Nem sempre a gente aprende os bons exemplos, né? E não entrando na meritocracia, muito menos no Dia Internacional das Mulheres, né? Mas eu aprendi muito o que não fazer, porque era uma líder
extremamente micromanagement. E aí eu vou entrar um pouquinho na questão da cultura, né? Vocês ter uma função regional, como é o meu caso, responsável por toda a América Latina, incluindo o Brasil, a gente tem que entender que as culturas são diferentes. E não dá para tratar todo mundo no mesmo pacote, né? Com a mesma intensidade, com o mesmo perfil. Bom, e nesse dia eu comentei rapidamente, falei que era o próximo passo. E ela fez o seguinte comentário: vocês brasileiros não querem sair do Brasil. Eu falei, vocês quem? E eu estava numa mesa que meus pares deveriam ser os primeiros a falarem isso, né? Porque naquele momento eu estava com a minha esposa grávida da minha segunda filha, de 2 meses. E aí ela perguntou, para onde você quer ir? Falei, que proposta você tem para me oferecer? Bom, e assim foi, e eu fui parar no Peru, né? Fomos morar no Peru, a minha filha Alice, que hoje tem 7 anos, foi para o Peru com 2 meses de idade. É uma coisa meio louca, né? De como é que você toma essa consciência. E o que me motivou? Falei, puta, já que não dá para mudar o que eu estou fazendo, pelo menos eu vou mudar aonde eu estou fazendo. Porque isso, para mim, se você me pergunta o que mais te motiva, o que mais te deixa feliz, tudo que eu não gosto está na minha zona de conforto. Então, eu sempre preciso desestabilizar alguma variável para poder aprender, né? E aqui a gente trouxe a Brené Brown falando de vulnerabilidade. Eu adoro ser vulnerável, porque isso me motiva. E isso é o que me traz aquela sensação na barriga, de aquele frio, não sei o que eu vou encontrar, um país que eu nunca nem pisei, eu nunca nem sequer tinha ido a Lima, não sabia no mapa, geograficamente, e eu fui para Lima a primeira vez para ser anunciado numa posição baseado em Lima. E assim foi essa história, né? Então, para não me delongar muito sobre esse capítulo, né, eu deixo aqui essa mensagem aqui para todos que estão escutando. Não delegue, não esperem no mundo corporativo prioritariamente que te busquem. Vá atrás daquilo que você acredita que é importante para você. E muitas vezes você vai encontrar mais sim do que não, né? Você pode abrir essa oportunidade de conversa. Então, do Peru, né, para falar um pouco da minha trajetória, foi uma jornada bastante curta, né, que eu também vou contar, que é uma questão da liderança. Um belo dia, às 11 horas da noite, eu recebo um telefonema dessa minha ex-chefa, que eu vim ocupar, há uns anos atrás, o cargo dela. Ela me ligou, era umas 11 e pouco, falou, João, em espanhol, né? Preciso que você venha para o México. E eu falei, fulana, para não dar nome aos bois, né? Como eu já conhecia, e aí é importante também você conhecer os seus líderes, entender como cada quem responde de acordo com cada situação. Falei, eu vou parar para pensar, né? Passou 2, 3 dias, eu retornei para ela, falei, olha, é impossível. Cheguei no MEC, a minha família chegou, eu fui anunciado em agosto, minha família chegou em janeiro, e essa conversa foi em abril. Falei, é complicado que eu mude agora, depois de tantas coisas, né? E, ok, ela ficou com isso na cabeça, naturalmente não gostou, e começou essa conversa, né? De não vou. Um belo dia, né, eu estava chegando na Costa Rica, e o assistente dela me liga, a sua chefe precisa falar com você numa videoconferência. Eu falei, ok, vai me demitir. Tenho certeza que vai me demitir. Porque a gente também cria os nossos próprios fantasmas, né, do que vai acontecer. E o ser humano tem a tendência de criar os fantasmas sempre no negativo. Eu devia ter pensado, vai me promover e não vai me demitir, concorda? E foi exatamente o que aconteceu. Eu cheguei na videoconferência, já meio trêmulo, falei, bom, seja o que seja, né? E aí, em teoria, era uma posição de promoção, né? Eu que tinha uma responsabilidade no Peru, Centro-América e Caribe, ela estava me dando a oportunidade de ser o head de América Latina e Espanhol, né? Seria um cargo de ascensão, só que com uma condição, morando no México. Ou seja, me colocou literalmente na esquina, né? Tipo, não tenho para onde sair, e assim veio a falta da humanização, né? E, a propósito, você tem um dia para decidir. Gente, eu tinha pouco tempo do Peru, meus filhos muito pequenos, e aí eu falei, mas eu tenho família. Mas a sua família te acompanha, seus filhos são pequenos. E eu falei, mas não importa, né? Não é assim, né? Não é que meus filhos são pequenos, eu abro uma sacola, coloco eles dentro e boto o nome na mochila e levo, né? Tem todo um entorno de tudo isso. Moral da história, eu vim parar no México, com menos de 1 ano de Peru,
E aqui estamos há 6 anos, né? E aqui trazendo um pouco a tônica, né, da liderança, especialmente uma liderança internacional, é muito diferente. Cultura é cultura. E a gente precisa respeitar. Quem tem que mudar não são os mexicanos, não são os peruanos. Sou eu que tenho que me adaptar a uma realidade que é diferente da nossa criação, são outros valores. E, olha, somos todos latinos, né? Não é dizer que eu não estava indo para a China, que você traz outras variáveis, não estava indo para a Índia. Somos todos muito similares a isso. E você tem que, exatamente como diz a Carla aqui, você tem que se adaptar, entender que é você que tem que se ajustar, porque senão você vai viver uma eterna infelicidade nesta convivência, ao passo que você começa a desfrutar da oportunidade de conhecer outros hábitos e outras culturas. E uma gestão de negócios, né, que eu era o head dessa organização literal com cultura, também é um desafio gigante. E se vocês me perguntam, qual é o maior desafio que você tem no mundo corporativo? É você seguir os seus valores humanizados, mas sempre com uma preocupação que é tênue do líder, que as pessoas não se confundam. Isso passa pela cabeça da gente o tempo todo, que não confundam com a liberdade, com o respeito, com a permissão, com o direito, que isso não tem nada a ver com resultado. O resultado, ele é inerente a uma grande corporação. Você tem que, baseado em tudo isso, buscar o melhor resultado. E eu parto da seguinte premissa, né? Quando você está feliz, quando você faz o que você gosta, e não necessariamente eu fiz o que eu gostava a vida inteira, e o Adilson me acompanhou aí muitas vezes nas nossas catarses, né? Das minhas transições de carreira, porque eu também não quero pregar aqui que eu sou feliz o dia inteiro. Não sou feliz o dia inteiro, né? Mas eu busco a minha felicidade o tempo todo, eu busco o meu estado de ânimo o tempo todo, com muitos componentes que têm a ver também com a questão da saúde mental, da saúde física, que para mim, esse é o oxigênio que eu necessito para minha disposição, né? E vou falar um pouco sobre isso. Então, viemos parar no México e eu passei a gerenciar, né, um pedaço da América Latina. Depois, eu passei a assessor México e há 4 anos atrás eu assumi essa linha de negócios para toda a América Latina. E aí, o negócio per se, ele necessita entregar um resultado. Algo que, isso para mim, é um questioning, uma pergunta que o tempo todo eu faço de eu tenho que ser eu, tenho que entender que os meus liderados não são iguais, que têm necessidades diferentes, que têm momentos diferentes, que têm culturas diferentes. E é importante você dar esse nível de empoderamento para o seu time, para que eles se sintam extremamente disponíveis e à vontade de colocar os seus pensamentos, né? Eu estava ouvindo um pouquinho a fala da Alessandra antes, a questão da empatia, a questão do respeito, em um espaço de oportunidade que a gente vive em diferença de cultura muito grande, porque coisas óbvias para mim, eu vou aqui citar um exemplo. Eu sempre gostei de escrever e-mails com letras 35, com amarelo, com vermelho, com azul, e eu achava aquilo tudo máximo. Até um belo dia que, por uma questão de cultura, uma pessoa do meu time se sentia ameaçada pelos meus e-mails. Porque a cultura dele via aquilo como extremamente agressivo, receber um e-mail que aparecia na tua tela com um monte de cor, com letras gigantes, era como se eu tivesse quase que socando pelo e-mail, né? Assim as pessoas se movimentem. E uma grande reflexão me parou, realmente, a minha cultura, isso é super legal, né? Você eventualmente fazer para dar prioridade. Mas para aquela cultura, que era uma cultura da Costa Rica, por exemplo, aquilo era uma agressão, e eu tive que me adaptar outra vez mais a todas essas realidades. Então, o papel do líder, em primeira instância, você tem que ser o que você é. E aqui a Alessandra também trouxe isso, e eu acho que a pandemia foi singular nesta oportunidade de sermos quem somos, de abrir a nossa casa para entender que todo mundo tem necessidades fisiológicas, biológicas e outras N necessidades, e que a gente não é diferente porque você é líder, porque você tem uma posição de vice-presidente. Todos somos seres humanos por essência.
Então, é natural, né? Uma vez me perguntaram, puta, João, você bloqueia a tua agenda, porque eu fiz isso na pandemia e faço até hoje. Eu bloqueio a minha agenda para os meus espaços de comer. Eu simplesmente odeio comer fazendo reunião. Eu acho que é um desrespeito com o outro e é um desrespeito comigo mesmo. É seu momento único de você estar se alimentando. Então, eu bloqueio a minha agenda. Uma vez me perguntaram, puta, mas por que você bloqueia a sua agenda 1h30? Aí eu fiz a seguinte pergunta, quem faz a sua comida? Quem faz a minha comida na pandemia era eu mesmo. Então, eu preciso de 1h30 para começar a preparar o que eu estou fazendo. Então, esses exemplos trazem muito que a gente se conecta aqui, por isso que a gente está aqui. Porque, ao final do dia, todos somos seres humanos, temos necessidades, algumas similares, e somos únicos. E a felicidade, ela também é única, porque o que é ser feliz para mim, certamente não é a mesma coisa que é ser feliz por Pedro, para Regina, para o Adilson, para Alessandro. Cada um cria os seus parâmetros sobre o que é ser feliz. E isso é muito sutil, porque se alguém te pergunta o que é ser feliz, que é algo que eu gosto muito da teoria do positivismo, né? A gente tem a tendência natural de fazer uma lista super fácil do que a gente não é, né? O que a gente não sabe. E uma dificuldade extrema de fazer quem a gente é, o que a gente sabe, o que a gente gosta, né? E isso eu aprendi quando eu tive a oportunidade de estudar sobre a questão da liderança positiva, que é outra mensagem que eu deixo. A teoria da liderança positiva é o esforço que você faz sobre as suas capacidades, sobre o seu potencial e aquilo que você gosta de fazer, ele exponencializa a tal ponto que ele acaba neutralizando o que, em teoria, antes a gente chamava área de oportunidade, né? Foram se criando aí nomes diferentes sobre isso. Então, nas minhas mentorias, o que eu começo por aí, né? E eu faço isso com o meu time. Com meus diretos, eu peço, quando eu começo a conhecê-los, né? E eu agora mudei de função dia 1º de junho, mudei de função e conheci todos os meus liderados, todos por Zoom. Falei, puta, olha o desafio, como é que você cria conexão humana com alguém completamente virtual? Nós somos latinos, a gente gosta de se tocar, né? A gente gosta de se conhecer, de se abraçar, de se beijar, de ter o contato visual, cara a cara. E eu acho, aqui também deixo essa dica, porque muitos de vocês provavelmente passam por esse desafio. O ponto de conexão é o ser humano. Não comecem essa conexão já apresentando os KPIs, os resultados, né? Dê a oportunidade de se conhecer quem é você neste mundo, o que você espera, onde você quer chegar. Então, o que eu mais gosto, né, de ser líder são as pessoas. São as pessoas. Se você perguntar o que você mais gosta de fazer, é o que eu estou fazendo aqui. E é importante você também saber o que você não gosta de fazer. E algo que eu deixo sempre muito como exemplo aí, já passar para o Pedro, o que você não gosta de fazer, não seja esperto no que você não gosta de fazer. No mínimo, seja razoável, né? Porque se você for esperto no que você não gosta de fazer, o que vai acontecer com você? Você vai crescer sendo esperto, ganhando reputação e reconhecimento em algo que você não gosta de fazer. Por isso que eu digo, felicidade não se delega, levante a mão. Eu não curto fazer isso, não me dá prazer fazer isso, tenho que fazer, porque toda atividade profissional tem parte do meu trabalho, tem coisas que eu tenho que fazer, mas que eu não curto fazer. Então, eu tenho que fazer, porque faz parte da minha missão, da minha responsabilidade com a minha posição, mas eu não quero ser uma notória especialização em fazer reunião de forecast. Não é o que eu gosto de fazer. Então, eu faço razoavelmente bem, né? E isso eu acho que é algo super importante que deixa aqui também como mensagem. Mapeie bem aquilo que você faz no seu trabalho e entenda o que você desfruta em fazer e o que você não desfruta. Seja neutro no que você não desfruta e seja outstanding, seja a sua melhor versão naquilo que você gosta de fazer, porque aí é onde mora a felicidade. Aí é onde mora o seu best self, que eu escrevi um capítulo de um livro que chama Felicidade no Trabalho, e eu falo muito sobre isso, que é estar na sua melhor versão. Quando a gente está na nossa melhor versão, o olho brilha,
você reluz, né? E a gente percebe isso, especialmente no físico, né? Quando você entra numa sala e tem alguém, nossa, que diferente, porque a pessoa está na sua melhor versão. E é muito legal você perguntar, né, para as pessoas que estão do seu lado, o que está na sua melhor versão. Então, eu deixo aqui essa pergunta para passar a bola para o Pedro, senão a gente tem uma dificuldade, todos que estamos aqui. Parar de falar não é algo que a gente sabe fazer, né? Então, Pedro, passa a bola para você. Pô, super obrigado aí, né? Que aula, hein, João? Né? Quero salientar aqui, né? A felicidade não se delega, tem que ser de dentro para fora, né? Que é isso que a gente fala, né? Uma coisa que a gente faz o nosso próprio caminho na vida. Então, é bem legal, né? Eu também adoro conversar aqui. Obrigado, Adilson, pela oportunidade. Eu acho que quando a gente faz essas trocas, escuta o João falando e a gente mesmo falando, né? É nas trocas que a gente aprende. Então, super obrigado aí pela oportunidade. A minha história é um pouquinho diferente do João. Acho que o Adilson foi assim, pontual, escolher um executivo e um empreendedor, né? E como é que tem esses dois papéis na vida. Então, eu fui atleta até os 33 anos, fui para 2 Olimpíadas. E essa coisa de você ter sido atleta te traz uma jornada interior muito, muito grande. Porque você é você com você mesmo, e é teu corpo, é teu inconsciente, é tudo ali no momento decisivo, né? Você tem uma audiência te cobrando resultados que vai muito além da audiência da empresa, é uma audiência do Brasil, né? Então, a primeira coisa aqui da felicidade, eu acho que a felicidade, olhando para trás, eu vejo que você tem que seguir, né? Aquilo que está dentro de você, que você gosta. O João falou muito disso, né? Daquela essência que você tem. E para você descobrir isso, você tem que se arriscar. Você tem que se jogar em coisas que, às vezes, você nem percebe que são importantes, mas se você não se dá essa chance, você não tem essa oportunidade de aprendizado. Eu digo isso porque o esporte ele traz muito isso. Ele traz um aprendizado incrível, né? Dessa felicidade que é você estar evoluindo dentro de você, da tua percepção tua e do mundo e do qual que é o teu papel, porque a gente sempre evolui nessa visão de mundo, né? E então eu posso até falar uma coisa aqui que ajuda bastante, que a gente sempre tem as nossas sombras, né? O inconsciente nosso, ele é muito poderoso. E eu não sabia disso, eu nem sabia que a gente tinha um inconsciente tão poderoso quando era atleta. E eu fui para os Estados Unidos, eu queria, né? Sempre fui, assim, eu sou mais novo de 10, então eu tive muito estímulo dentro da minha casa, né? Os últimos serão os últimos. Eu tinha muita afetividade, então eu tinha música, meu pai gostava de ler, então eu fui assim, eu tive um laboratório de inovação na minha família muito legal, né? Porque eu fui jogado para lá, os últimos serão os últimos, né? E eu tinha inspiração do meu irmão de ser atleta. E aí eu falei, pô, que maravilha isso! E a inspiração veio quando eu vi os Jogos Olímpicos de Los Angeles, aquele desfile, né? Das pessoas entrando, contando a história do Nietzsche, aquele sincronismo humano, né? Então, eu acho que essa coisa humana, como disse o João, a gente, às vezes, acha que é uma coisa bem natural, né? Mas eu sempre tive esse fascínio, né? De olhar para as pessoas e para esses eventos. E o esporte é um evento supremo de superação humana, né? Não importa qual seja o esporte, quando você vê uma pessoa ali, se ela está chegando em último, primeiro, mas se ela está se superando, você sente que ela está se superando, isso não tem felicidade maior do que você ver essa conexão, né, que você tem nessa superação humana. E o esporte traz isso muito tangível. Então, voltando à coisa da sombra, que às vezes a sombra ela nos impede de trazer, de a gente ser pleno, e todos nós temos sombras, né? A gente vai evoluindo, a gente sempre tem. E aconteceu uma coisa bem importante comigo. Estava lá eu, né, nos Estados Unidos, treinando, aí fiquei doente, comecei a ter dor de cabeça, dor nas pernas. Eu fui no médico, eu não conseguia treinar.
E aí, o que aconteceu? Um dia, meu técnico falou assim, Pedro, vem aqui, vem aqui o pessoal treinar e tal, né? E aí, eu peguei, fui lá no treinamento, e eu vendo eles correndo, ajudei o técnico, meio que eu esqueci aquela coisa que eu estava doente, e eu me envolvi naquela atividade, olhando, me inspirando nele, e foi incrível. Meu técnico, no final do treino, me deu um abraço aqui, né? Pô, Pedro, vem aqui treinar amanhã. Eu falei, pô, mas eu estou doente. E, pessoal, inacreditável, né? Como existe essa coisa dentro da gente. No dia seguinte, eu estava 100%. Aí eu fiquei puto, né? Fiquei puto, falei, mas como é que... Seu mané, como é que você um dia está doente, né? Como você é um bundão psicologicamente? Isso a gente pensa nisso, né? Fala, porra, porque é duro quando você é atleta, e até sugiro aqui para vocês, tem que fazer alguma atividade física. Você tem que sentir teu corpo, a dor do teu corpo, porque a hora que você sente essa dor, você sente que tudo é possível. E se o corpo ele vai se adaptando com a dor, a cabeça ela é esse vínculo de você puxar o teu corpo para você sentir a transcendência de quando você se supera, né? Então, e aquela foi uma experiência minha de grande felicidade, porque eu senti, pô, a gente não pode negar o que a gente tem que prestar atenção, tem que olhar para trás da nossa história, né? E na minha família, eu sempre tive muita afetividade e tal. Então, acho que essa afetividade que eu tive do técnico, de repente, me voltou um pouco à minha família e me deu aquela energia, né? Vai saber o que acontece no cérebro, né? Mas me fez acontecer. Então, a felicidade, ela é, ainda mais para um ambiente corporativo, tem pessoas que têm níveis diferentes de consciência, né? Que ela é feliz, que ela precisa ganhar o sustento para estar no final do dia. Eu acho que essa empatia aí, né, até que o João falou, de você saber qual que é o estágio de cada pessoa, de se ela precisa de uma coisa mais objetiva, mais tangível, né, se ela precisa daquele dinheiro. Mas eu acho que é uma boa liderança, né, para se propiciar para uma empresa, é você fazer isso que o João falou, né? É você ter essa possibilidade de não só olhar a pessoa no papel profissional, porque todos nós aqui temos esse papel profissional. Isso é um avatar. Vamos falar de mundo digital, metaverso. Isso é um avatar que a gente se veste, às vezes a gente nem percebe. Então, quanto mais a gente puder reach out, né? Alcançar a pessoa que está atrás daquilo, né? E senti-la de um jeito diferente, e do jeito que ela entrega, e do jeito que ela tem medo, né? Acolher, né? Eu acho que o acolhimento você dá uma oportunidade da pessoa se abrir como pessoa. E uma outra coisa bem importante que eu queria falar aqui de felicidade é que a gente fala da pessoa e do profissional. Quando eu falo de pessoa, é a minha integridade, é o que eu sou, é o que eu sinto, são todos os meus papéis. Mas a gente sempre na CLIA tinha a terça-feira, que era um ritual justamente que eu bolei, porque em 2005 eu quebrei, né? Eu sempre fui muito positivo, muito motivado. Puta, que legal fazer isso. Mas em 2005 foi muito impactante para mim, porque era super desorganizado, e eu comecei... teve um boom da tecnologia que eu estava usando, e os analistas, os programadores foram embora. Aí, de repente, eu não tinha ninguém para atender os clientes. E foi uma coisa muito forte para mim, porque a coisa mais valiosa que você tem na vida é a confiança, né? É o valor da confiança, porque através dele a confiança é uma conexão que você tem com o outro. E quando você é empreendedor, né, a hora que o cara gera uma coisa de desconfiança, não, Pedro, você quer ganhar mais dinheiro, não é verdade que as pessoas estão indo embora. Eu falei, não, eu estou aqui, eu trago as pessoas, eu falo para você. Então, eu fiquei foi uma coisa de muito aprendizado para mim, porque eu fiquei deprê, né? Porque dessa minha incompetência de gestão, eu gerei uma coisa que era muito valiosa para mim, né? Então, a felicidade vai ter esses ups and downs. E aí que a gente gera
esses degraus de evolução, de percepção de você mesmo, de o que você está ali, né? E foi bem importante. E aí que foi que eu comecei, né? Eu estava quebrado, estava tudo perdendo cliente, as pessoas estavam indo embora. E eu era o líder ali. Então, vamos falar de liderança. Eu era o cara. Eu não podia chegar, puta, que merda. Aí eu me vesti esse avatar de otimismo, mas é o que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para eu mesmo me motivar deste ambiente que eu estou, né? Porque, às vezes, em qualquer empresa, em qualquer... Você tem um ambiente que você tem um líder que é chato, que é uma coisa. Mas aí você... O que eu faço com isso? Como é que eu faço dessa diversidade, dessa liderança, né, na empresa, uma grande empresa, ou até da minha liderança, que eu fui incompetente, o que eu faço com isso? E aí foi um insight que eu tive, que eu acho que foi muito importante, que eu acho que é um ritual que a gente tem até hoje na empresa, é que eu parava as pessoas e fazia uma coisa que eu tinha maior gosto. Então, a gente estava cheio de cliente reclamando, e eu parava 1 hora por semana, né, que é o nosso ritual da T, né, do tesão, né? Qual que é o teu tesão na vida? Mas era para mim. Eu estava fazendo terapia em grupo. Porque eu estava ali, pô, aquele ambiente, pô, isso aqui é minha empresa, cacete. Isso aqui é meu tesão, isso aqui é meu propósito. De repente, aquilo estava uma merda. Então, eu peguei e parei e comecei a parar as pessoas e a me conectar com ela, aquilo que eu mais gostava dentro, né, de mim. Então, eu começava a escutar ópera, concerto para piano, e aí explicava para as pessoas. Cara, imagina uma empresa de TI. Os caras não entendiam nada. Agora vão meditar. Agora vão ficar 15 minutos quietos. Agora vamos... Então, toda semana, eu tinha que descobrir algo novo que me fazia bem dentro daquele ambiente. E foi aí que, porra, aquilo me motivava. Então, o dia era muito difícil, né? E aí, só de pensar que eu tinha aquela hora com as pessoas, eu passava a semana. Porque era só, imagine eu, cliente perdendo, sem dinheiro, e eu chegando. Eu tinha que falar, porra. Aí eu falo, não, olha que legal isso, né? Não estava legal a empresa, mas eu estava legal porque eu tinha que fazer algo legal para mim. Então, foi uma coisa que me ajudou muito, né? Nessa coisa dessa felicidade, nesses trombadas que a gente está na vida, e que essa depende, né? Como disse o João, a gente não consegue delegar, é uma coisa nossa, intrínseca, e que a gente tem que sempre olhar o que eu faço com isso. E, a partir disso, a hora que você faz, se reinventa e vê o lado que você gosta, podia estar puto. Mas, naqueles momentos, eu falava de música, daí eu começava a me emocionar, né? Porque eu estava emocionado, eu estava frágil, eu estava vulnerável, né? E aí eu gerava uma conexão com as pessoas, porque eu não estava ali numa conexão profissional, eu estava ali numa conexão humana, né? Daquele propósito, daquele prazer de fazer o trabalho. E aí foi bem importante, né? Para mim, porque eu comecei as pessoas estavam indo embora, né? Até esse ritual não foi muito legal, assim, não foi muito efetivo, porque as pessoas continuaram indo embora, mas acho que ele foi importante para mim, de eu estar ali, olhando para o futuro, né? Então, qualquer coisa que tinha, né, eu falava da coisa boa e falava, eu era transparente. Pessoal, está difícil, mas como é que a gente vai fazer isso junto, né? Porque crise, pessoal, eu sempre falava isso, é o melhor momento na vida para a gente aprender. Como disse o João, aí o desconforto. A gente, quando faz as coisas automaticamente, a gente está no automático, no inconsciente quase, a gente faz. Mas quando a gente erra, a gente tem crise, a gente tem que usar a criatividade e se reinventar. Então, a felicidade é isso. Eu dei 2 exemplos aqui dessa coisa que a gente tem o inconsciente, e o segundo exemplo foi dessa coisa de quando a gente está ruim, como é que a gente, mesmo num ambiente adverso, a gente pode cavar a velocidade e virar daquele copo, daquele positivismo, copo meio cheio, a gente fazer acontecer. E a outra coisa, terceira coisa que eu queria falar aqui sobre felicidade, é que a felicidade ela é uma coisa coletiva, né? É uma coisa intrínseca
Mas à medida que você faz essa troca, você gera essa coisa que te dá o prazer. Tem o prazer do sucesso, do dinheiro, da entrega, mais das vitórias objetivas que a gente tem na vida, de crescimento, mas o maior prazer é dessas trocas, né, subjetivas que a gente tem com as pessoas, nesses contextos, nesses relacionamentos, com essas trocas afetivas, e usando isso para a gente evoluir como seres humanos. Então, acho que eu aprendi muito, né? A Clearseia, eu sou fundador da Clearseia. A Clearseia é uma empresa global que gera, previne o risco no digital. A gente aprendeu muito, né? E na Clearseia a confiança ela tem um processo, né? Porque o nosso core business era vender confiança, porque a gente prevenia fraude. E como é que a gente fez isso? A gente pegou e falou assim, a gente assumiu a responsabilidade. Então, esse problema, ele é nosso. E a hora que a gente trouxe esse problema para dentro da empresa, a gente gerou um ambiente colaborativo, um ambiente que tinha muitas dificuldades, mas, ao mesmo tempo, ele era muito gostoso. Ele era muito feliz, se a gente poder dizer, porque tinha ali essa colaboração para esse propósito, né? E isso engajava as pessoas, porque elas tinham a liberdade de serem autênticas, elas tinham muita liberdade para colaborar, porque o problema era muito complicado. Então, a gente teve a sorte de ter esse problema de fraude, porque a gente aprendeu como é que é o processo de geração de confiança, que é um processo que ele começa com a liberdade das pessoas. Então, quando você dá liberdade, você deixa ela errar, você não a julga, e você deixa ela aprender, porque, às vezes, como liderança, várias vezes, eu sabia que aquilo ia dar errado, mas eu deixava a pessoa fazer, né? Porque eu estava ali comprando a confiança dentro dela. Porque a hora que ela vê que ela fez alguma coisa e eu não falei, eu deixei ela fazer de dentro para fora, isso gera uma autoconfiança, um ajuste desse inconsciente que é onde que mora a confiança maior, né? Essa confiança que nos abarganha e nos atropela e a gente nem sabe o porquê. Então, a liberdade, mas a liberdade ela é uma coisa que ela tem que vir com a responsabilidade, que é isso que a gente fez. A gente deu liberdade para o varejo e falou, a gente vai assumir essa responsabilidade, mas a gente deu a liberdade para os nossos colaboradores. Então, é um triângulo que aí a gente consegue, né, gerar esse propósito. Mas tem um terceiro valor, que é da transparência, da vulnerabilidade, que o João aqui, que a Brené Brown fala, que quando você é livre e você não consegue responder a essa liberdade, que é isso que é responsabilidade, como é que eu respondo à minha liberdade? Você tem que ser transparente, você tem que acolher a pessoa, e você tem que conversar com ela, né? Aí que está a subjetividade humana, de dentro para fora, que você gera essa conexão e você tangibiliza a confiança. Então, meu terceiro exemplo aqui de felicidade, né? Como é que é possível a felicidade, é não só a gente estar numa faceta objetiva de entrega, no papel profissional, que é um papel que estou exercendo, mas ir além, né? É a gente trabalhar essa percepção subjetiva, dessa construção da confiança, e que, através dessa transparência, a gente consegue transcender na confiança. Uau! Acabei aqui meus 3 pontos. Obrigado, Adson. Grande falei demais. Pedro! Não, maravilhoso essa história, essa construção das falas de vocês dois aqui. E tem um ponto, né? Vou abrir para... Não sei se tem alguma pergunta aqui, que eu estava tão envolvido ali com a fala. Tinha 2 perguntas, Adilson, e eu respondi as 2 perguntas no meu ponto de vista, só para você saber. Então, deixa eu... Eu não sei qual que é a pergunta. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu só abrir aqui. Está no chat. Aqui. Tem um ponto, enquanto a gente resgata a pergunta aqui, que vocês falam do coletivo, né? Então, eu acompanhando a trajetória de vocês, não basta estar feliz, eu tenho que estar
em volta de pessoas que também estão felizes, né? Então, na liderança de vocês, né, vocês certamente têm promovido algumas ações para isso. E eu lembro, eu volto lá no passado com a história que eu super me conectei com Pedro lá, que era a liberdade, que você falou desse tema, da liberdade das pessoas criarem seu próprio plano de desenvolvimento, mesmo que fosse para ir para o mercado. Isso. Né? E isso para mim era, putz, o cara tem que que inclusive desapegar, né? Porque e esse era um ponto importante, porque e até um dos artigos que eu escrevi recentemente, eu falo assim, da felicidade da espiritualidade, né? Dessa conexão que está ali, né? Porque quando você está conectado com a espiritualidade, a felicidade está no coletivo, né? Eu estou feliz, mas eu vou ficar ainda mais feliz, ou tanto feliz, em volta de pessoas felizes. E eu vou fazer alguma coisa para isso. Então, na figura, na trajetória de vocês, isso é muito, muito evidente para mim. Então, por isso que a gente está trazendo essa fala nesse fórum. As perguntas, queria fazer só um complemento aqui, porque são coisas que vão dando uma mensagem importante, né, daquilo que a gente tem ouvido das experiências, né, dos vídeos de vocês aqui, e nesse nível de atenção que você tem com aquelas pessoas que estão ali. Então, de repente, de ouvir que a questão que vocês colocaram, da escutativa, tal, está ligado também com o que veio, que a plena atenção, né, do que o esporte traz, né? Eu estou com você agora, eu estou com vocês. E o quanto isso é delicioso, né, de a gente poder sentir que o outro está verdadeiramente com a gente. Tem algum comentário? Eu acho que o comentário que eu acho que é bastante importante dessa questão da felicidade é que é a volatilidade do estado de estar feliz ou não, né? Acho que tanto o João Marcos Santos, né, João Santos comentou, como o Pedro. Então, eu acho que isso é importante. Às vezes a gente tem uma idealização e uma perspectiva disso na vida e que não é vida real, né? Então, a possibilidade de você, a responsabilidade que você tem, que a gente vive no mundo, tem condições adversas, que você não controla, né? E que também te impactam, como ele próprio disse, até nós entendermos realmente as questões que dão sustentação àquilo que nós somos e àquilo que nós queremos, tem um processo de maturidade em relação a isso. Então, é um processo que também ele é construído, né, dentro dessa perspectiva. E eu achei legal, Pedro, trouxe essa questão que a gente usa muito nessa questão. Eu, psicóloga, gosto muito de falar sobre as aventuras da sombra na nossa vida, né? Que é um pau na roda de bicicleta, né? E na hora que a gente cai da bicicleta, é aí que a gente consegue pensar, bom, o que aconteceu, né? Mas é do processo de consciência, né? Que você vai absorvendo, separando a questão que é cultural também. Existe um frame de ser feliz que de repente não cabe para você, né? Então, que você é criado dentro de um contexto, o que é ter sucesso, o que é ser um bom profissional, quer dizer, tem vários frames aí dentro da sociedade e que muitas vezes ser feliz é completamente diferente do que a sociedade espera de você, né? Ou a sua concepção de sucesso, né? Hoje a gente tem essas questões, e muita gente vê em orientação de carreira para jovens essa questão, que é a questão do sucesso, está associada a você ganhar muito, ou ter expressão, ou ser um youtuber, um influenciador hoje, e tudo mais, e que você vive um consumo da felicidade, né? Então, acho que essas questões que vocês trazem é bastante feliz, e realmente a felicidade é dentro de uma perspectiva muito individual, por isso que a decisão é sua, né?
Então, a gente consegue encontrar pessoas as quais são pessoas que têm dimensões e valores diferentes para si, inclusive, réguas diferentes para si. O estado de estar feliz, muitas vezes, pode estar em outros lugares, inclusive, e não no trabalho, né? Então, e acho que nós estamos vivendo um mundo geracional que eles têm nos questionado para isso, né? E quando o Pedro trouxe que a questão da conexão, da colaboração, isso tem sido uma tônica dentro das organizações. As pessoas querem mais, elas querem um estilo de vida, elas querem encontrar um ambiente seguro de autenticidade, de estar se colocando e tudo mais. Então, talvez a gente tenha que repensar o que realmente é ser feliz, do ponto de vista dentro de uma perspectiva mais ampla e social, né? Nem todos têm a mesma oportunidade, nem todos têm as possibilidades econômicas e financeiras, enfim, nem todos podem ter as mesmas expectativas. Eu acho que a riqueza dessa nossa conversa aqui está nesse olhar do indivíduo, mas que ele pode ser realizado no coletivo. E o coletivo é um alimentador desse processo. Então, não sei, estou colocando aqui para problematizar, sim, não dar resposta, tá? Então, se vocês quiserem fazer algum comentário sobre isso, se faz sentido. Vamos lá. Mim, assim, eu acredito piamente no coletivo, né? Mas para mim foi muito libertador quando eu realmente criei para mim que eu não posso delegar a minha felicidade. Sim, é muito agregador quando você está num ambiente que o coletivo é positivo. É muito bacana, e era uma das perguntas que estava aqui do Jonathan, quando você tem um líder que te inspira, um líder que tem valores parecidos com os teus, mas isso não necessariamente acontece o tempo todo. Verdade. Então, como você se ocupa, eu fico curtindo a cultura no sentido de que, quando é para somar, eu vou ser sempre o positivo. Mais com mais, dá muito mais. Mas não necessariamente você convive no dia a dia, especialmente no mundo corporativo, e muitas vezes nem na nossa vida pessoal, com outro que eu, ou a outra que é mais. Mas na pior das hipóteses, se você é mais, entre um menos, você vai ficar no zero, que é melhor do que menos. É um pouco uma analogia matemática, mas se você está entendendo que a sua contribuição é o que te alimenta e que a responsabilidade sobre a tua felicidade é exclusivamente, prioritariamente sua, para mim foi muito libertador. E eu estou passando por situações bastante complexas na minha vida pessoal, né, que poderiam me colocar aqui, talvez não tivesse nem nesse fórum, porque não necessariamente eu tenho vivido a minha felicidade plena. Porém, eu acho que o ser humano ele deve se nutrir o suficiente, não é simples, porque passa por múltiplas dimensões, né? O trabalho, que é o nosso foco aqui, representa 70%, 80% do nosso tempo. Tempo contado, sem contar o tempo que você está pensando no seu trabalho, né? Então, quase que chega a 100%. Então, se é importante você estar feliz. E o grande desafio é, se você não está, o que te toca fazer? Né? Eu acho que aí é onde entra uma conversa de um outro fórum, né, sobre sua gestão de carreira. Você também tem que olhar o que perseguir, os teus desejos, os teus objetivos. Mas, só para finalizar a questão do coletivo, sem dúvida, um coletivo em que todos são mais, ele se exponencializa a um extremo de que, assim, para esse grupo, nada é impossível. Né? Porque todos estão presentes com a tua melhor versão. Porém, a vida real, a vida como ela não é necessariamente esse ambiente que a gente se encontra o tempo todo, né? Principalmente no mundo corporativo. Porque a gente pode escolher quem são os nossos amigos. Por que a gente está aqui? Porque eu encontrei o do Adilson positivo. E a gente junto, a gente soma. Né? O Adilson encontrou no Pedro do positivo. E nós todos aqui estamos positivos porque a gente está fazendo aquilo que a gente gosta. Aí são as nossas escolhas. O grande desafio que a gente tem no mundo corporativo é porque não necessariamente o nosso chefe ou o nosso liderado é a nossa escolha. Né? Então, você tem que buscar ser muito mais, porque às vezes você está num ambiente que tem muito menos. E se você não se cuidar em vários espectros, né, desde essa saúde física, eu, por exemplo, se eu não faço atividade física, eu começo o dia menos. Eu preciso do meu mais, não me importa se é 30 minutos, eu preciso desse mais
porque eu preciso estar me sentindo disponível, tomar um banho gelado e tipo, uau, eu estou preparado. E é engraçado, né? Quando eu vivi times presenciais, porque hoje meu time está espalhado por toda a América Latina, eu chegava no escritório e falava, puta, esse cara já malhou 3 horas, então ele está bombando, né? Ele está com energia. Por quê? Eu tenho que ser triple mais, 500 mais, porque a gente vai se deparar com menos, né? Sendo menos a pessoa que não está necessariamente nesse espectro. Então, para finalizar a minha fala, não delegue, faça a sua parte, seja a sua melhor versão, respeitando que tem dias que a gente não está legal. E faz parte, somos seres humanos. Não se cobre também desse mais 24/7, porque aquele dia que você também não está bacana, às vezes não é o melhor dia como líder para você fazer uma one-to-one, às vezes não é o melhor dia para fazer uma reunião difícil. E qual o problema de você mudar a sua agenda? E eu faço isso, né? Às vezes eu mudo a minha agenda porque eu não estou disponível, né? Tipo, não estou bacana para certas conversas que eu estou entrando como menos. E, puta, então, se o outro está no menos, vai dar ruim essa história, né? Embora menos com menos dá mais, né? Mas, assim, eu acho que essa é a mensagem que eu deixo. Se você busca ter uma melhor versão, se você busca ser você autêntico, sincero, honesto, se você cuida da sua saúde física e mental, o que vier do outro é lucro, né? Porque a gente passa o tempo todo delegando, o problema está sempre no outro. É o meu chefe, é isso. Então, não adianta, você não necessariamente vai mudar seu chefe. Espetacular. Muito obrigado, Pedro. 30 segundos para você finalizar. Roubei teu tempo agora, hein, Pedro? Oh, não, super obrigado. Aí eu só queria falar de uma coisa que cultura, né? Eu não sei se vocês sabem, tem uma teoria integral do Ken Wilber, que eu sempre amo, essa coisa de cultura, né? Que o João falou bastante de como é que se respeita. E ele tem os quadrantes, né? Ele tem os quadrantes superiores é o individual interno, individual interior, exterior, e os quadrantes embaixo são o coletivo interior e exterior. E aí, quando você fala de cultura e felicidade, ele começa na coisa do indivíduo interior, que impacta a cultura, né? Daí tem o comportamento dele que impacta a cultura, porque a cultura, na verdade, ela acontece no inconsciente coletivo. Então, eu acho que meu recado aqui a felicidade começa dentro da gente, mas os nossos comportamentos, né, vão fluir, vão contagiar as pessoas, mas a gente tem que ter ritos, né, do coletivo externo para solidificar isso, conversar, porque daí acontece uma cultura que seja feliz e de muito aprendizado. Esse que é meu recadinho. Uau! Beijo. Muito obrigado, muito obrigado. Que painel maravilhoso, que sintonia de vocês dois aqui, né?